gente vai começar falando de Corinthians, que teve aí uma semana meio complicada, né? Falando de Libertadores, dor de cabeça. Amanda Barbosa vai aparecer aqui agora e vai contar pra gente. Tem como esquecer essa dor de cabeça pra focar só no Paulistão, Amanda? Boa tarde. Oi, Gabi. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Gabi, tem que fazer, né? Essa chave precisa ser virada, porque da mesma forma como veio de um jogo decisivo, tem esse jogo decisivo contra o Santos, né? Agora, o que a gente pode dizer é que houve um desconforto muito grande aí depois dessa derrota, né? Teve uma confusão, uma discussão no vestiário ali do Corinthians, no intervalo ainda da partida contra o Barcelona de Guayaquil. Alguns jogadores mais irritados, né, ali na saída do campo, no intervalo, acabaram discutindo. Não houve agressão física, mas o diretor de futebol da equipe precisou intervir ali nessa discussão, acalmar os ânimos dos jogadores. A diretoria entendeu como discussões normais ali, que já aconteceram em outros momentos. Não houve a necessidade ali por parte da diretoria de se posicionar oficialmente sobre isso, viu, Gabi? Na semifinal, é time titular em campo ou vai ter aquela poupada ali de jogadores pensando na Libertadores? Olha, Gabi, o Ramon Dias acabou montando ali um time, uma estratégia com 3 zagueiros que não funcionou muito bem. Então, há expectativa de mudanças. A gente não vai nem arriscar um campinho, porque é difícil saber como esse Corinthians vem. O time vai fazer o último treino em preparação para esse confronto agora, na parte da tarde. E aí, as condições do Martínez vão ser analisadas. O jogador vem tratando intensamente durante essa semana. O Ranieri, que teve uma lesão muscular também há 2 semanas, tem a chance de ser relacionado para essa partida. Mas o que a gente vem observando, a apuração do GE. Globo aí também, é de que pode sim haver algumas mudanças na lateral esquerda, por exemplo, com a entrada do argentino Fabrício. A gente vai acompanhando aí o que vai acontecer com o Corinthians para essa partida aí. Então pode ter mudança sim. Está pressionado aí também o Ramon Dias. Muita coisa pode acontecer nesse último treino, pensando nesse jogo, Gabi. Vamos ver então. Obrigada, Amanda, pelas informações. Já tem nomes cotados aí. E obviamente, o principal é o do Tite. Eu diria que o principal pelo consenso público de que ele está livre no mercado, não tem nenhum impeditivo, a não ser que ele diga por uma questão particular, pessoal, né, específica dele, do tipo, não vamos viajar com a família, por isso eu não vou pegar ninguém agora, porque não faria sentido. O Tite convidado, bom, claro, tudo vai dentro de uma negociação, né? Mas não tem essa. O Tite provavelmente voltaria a treinar o Corinthians. Será que o Tite quer? Eu realmente tenho essa dúvida. Porque ele conquistou tudo com o Corinthians. E nada do que ele fizer vai equiparar, vai ultrapassar, só se ele conquistar o mundo de novo. Isso demanda tempo. Então, assim, eu acho que o Tite decepcionou muito no Flamengo. Eu sou muito fã do Tite, tá? Sou muito fã. Decepcionou muito no trabalho no Flamengo. Ele tinha potencial, tinha jogadores. E justamente por essa questão, né, especialmente a rusga com o Gabigol, por essa questão de gestão de pessoas, que o Tite é tão mestre, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu, por algum motivo, desenvolver aquilo que ele tem de melhor. Não deu liga, né? E o time realmente não conseguia, tanto que os caras estão jogando muito com o Felipe Luiz, não jogavam com o Tite. E o outro nome é o de Renato Gaúcho, que é outro técnico badalado, mais medalhão, que está livre no mercado, está disponível e que todo mundo meio que cogita, né? E não é a primeira vez. O Corinthians já tentou o Renato algumas vezes, na vez mais simbólica, né? Ele chegou a negociar, ele chegou a dizer que ia, depois voltou atrás. E a Carol Portalupi fez campanha na rede social para angariar torcedores, né? Se eu bater 1 milhão, eu conto, eu mostro, não sei o que e tal. Aí 1 milhão, sei lá, tô chutando aqui. Aí bateu lá o número de seguidores e o Renato acabou não vindo, né? Aí depois deu uma debandada, né, dos torcedores do Corinthians. Eu não quero mais saber, não sei o que. Foi todo mundo embora do perfil dela. O fato é que o Renato vem também de temporadas muito ruins, né? A do ano passado, então, mas por um contexto absolutamente lamentável, né? Que foi a enchente no Rio Grande do Sul, que mexeu com ele e mexeu com o trabalho dele, com o dia a dia dele. Ele não conseguiu ser mais o mesmo desde então. Mas o Renato é um cara renomado, né, gente? Um cara conhecedor. Se você conversa com o Renato sobre futebol, ele vai te explicar o que é futebol. Diferentemente de uma resenha de bar, de boteco, até nas entrevistas que ele às vezes arma um personagem ali, achando que estando na praia é melhor do que estudar. O Renato não pensa isso. Tanto que o Renato estuda, se dedica e conhece futebol e conhece gestão de pessoas. Então eu acho que o Renato, cara, seria interessante, no mínimo interessante.
mas é óbvio que ele também não vem de trabalhos mais auspiciosos e já chega com uma pressão. Já chega com uma pressão porque a torcida vai lembrar disso, vai perguntar por que ele não veio daquela vez, que ele disse não, ele nunca trabalhou em São Paulo, então ele não sabe como é ter êxito em São Paulo, né? Seria um desafio e tanto para ele. Ele ainda quer chegar à seleção brasileira, mas enfim, a questão é que são diferentes, né? São brasileiros, muita gente está falando no Felipe Almeida, né, que foi auxiliar do Vitor Pereira. E tem outros técnicos daqui a pouco, né? O Luiz Castro, que não pode treinar até metade do ano, você sabe, porque ele tem uma grana para receber do Al Nassr. Mas quando a gente olha os mais cotados, Tite e Renato Gaúcho, é muito mais por uma questão óbvia de mercado, né? São dois técnicos conhecidos, livres. E para você controlar esse elenco do Corinthians, com todo esse zum aí, tudo que está acontecendo, tem que ser um cara de pulso. Tem que ser ou um cara de pulso ou um cara que chame os caras e fala assim, irmão, deixa eu te contar um negócio. O que você tá fazendo eu fazia pior. Esse é o Renato Gaúcho. Então, não tenta me enganar, tá? Não tenta me enganar. Não vou permitir essa bandalha aqui dentro, aqui. E ele vai dar uma... Vamos sair todo mundo para tomar um chopp. O Renato vai fazer isso. Vai unir o grupo. Agora, na questão tática, muita gente acha que o Renato é ultrapassado, que o Renato... Bom, acham isso do Tite também. Eu não vou entrar nesse lado aí. Eu acho que os dois teriam condições plenas de montar sistemas a partir do elenco que eles têm à disposição. E eles têm um bom elenco à disposição. Seria interessante qualquer um dos dois. Você teria um terceiro nome? Uma outra sugestão? Eu vou ter que aguardar, né? Vou ter que aguardar para saber o que o Corinthians vai fazer com o seu novo técnico. Tite e Renato Gaúcho estão na pauta da diretoria. É isso mesmo, beleza? 2 nomes que agradam a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista, Tite e Renato Gaúcho. Cara, assim, tem uma ala lá na próxima ao Augusto que eu considero menos forte. Na verdade, é uma pessoa que está com o Augusto lá desde o início. Essa pessoa prefere um treinador mais jovem, um treinador com pensamentos mais jovens, mais modernos, um cara mais atualizado, tá? Eu vou muito na linha desse camarada aí. Tá? Eu acho que o Corinthians precisaria de um nome diferente, entendeu? Por exemplo, o Botafogo não trouxe o Arthur Jorge, deu tudo certo. Por que não arriscar um nome assim? Vocês têm falado aí no Felipe Almeida, enfim, tentar algo diferente. Sabe? Eu vi vocês comentando o Felipe Almeida. Eu gosto do Milito, né? Gosto muito do Milito. Só que tem uma questão também. O técnico tem que ser jovem com autoridade, no meu modo de ver. Quem é esse técnico hoje jovem com autoridade? Abel Ferreira. Estou tentando achar outro aqui. O Abel Ferreira é jovem e com autoridade. Precisa ser um cara assim, que o jogador respeite. Porque a gente viu jogadores que não ganharam nada ainda com a camisa do Corinthians e que estão se achando. Acham que são ídolos. Tá? Acham que são ídolos. Então não adianta ficar escrevendo nas redes sociais. Hoje nós temos jogadores de rede social, nós temos jogadores de podcast. Está faltando um jogador mesmo. Que eles demonstrem em campo. Não é? Eles provocaram o Palmeiras no último jogo. Não foi? Teve um vídeo aí que ele estava cheio de... Eu falei, quero ver em campo. Chegou em campo, o Palmeiras teve mais raça para mim, no início do jogo principalmente. Então eu quero ver em campo. Não adianta ficar fazendo notinha no Instagram, enfim, eu quero ver em campo. Então tem que chegar um treinador que eles respeitem. O Tite resolveria o problema desse início de rachadura, tá? Eu acho que o Tite resolveria esse problema hoje, do início de rachadura. O Tite acabaria com isso. Ele tem uma boa política, uma boa lábia para isso. Eu gosto da ideia do Tite e eu perdoo o Tite, tá? Para mim, eu tenho equilíbrio. Eu perdoo o Tite, mas não perdoo o Renato Gaúcho. Por quê? Porque o Tite, ele escolheu não vir para o Corinthians, ele é um profissional, um direito dele. Tá? Ficamos chateados? O chamamos de Judas? Sim, tá tudo certo. Ele chega até com menos moral. Porque qualquer campanha ruim que o Tite fizer, ele vai ser cobrado mais forte por causa dessa trairagem. E ele mentiu, né?
que se poderiam chamá-lo de mentiroso, tal. Todo mundo sabe a história. O Renato Gaúcho, cara, o Renato Gaúcho no Corinthians, ele é mais cotado que o Tite. Ele é mais bem cotado que o Tite. Cara, isso é um absurdo. Porque o Renato Gaúcho, vamos lá, a gente também precisa ter um pouquinho de amor próprio. Por isso que eu falo para vocês que a melhor coisa na vida é equilíbrio, tá? Eu uso uma frase aqui que é: nada em demasia é bom, correto? Nada em demasia é bom. Nem amor em demasia é bom. Então, por exemplo, o Tite, eu perdoo, mas o Renato Gaúcho eu não perdoo. Porque o Renato Gaúcho ele não tem história nenhuma no Corinthians para fazer o que ele fez. Ele deixou uma minuta de contrato pronta no Parque São Jorge. O seu advogado estava em São Paulo, no Parque São Jorge, esperando o Renato chegar para assinar o contrato. Isso no início de 2021, quando sai o Mancini. Ele viu que o Rogério Ceni ia cair porque tinha perdido um jogo lá e preferiu o Flamengo. Direito dele, só que não devemos dar uma outra chance para ele. E essa fonte que me falou hoje do Renato Gaúcho me disse que o Corinthians negociou de forma avançada com o Renato Gaúcho antes do Ramon Dias, e o Renato endureceu de novo, porque o Renato não queria quebrar o seu contrato com o Grêmio. Então o Renato disse não para o Corinthians 2 vezes já. Cara, por que agora que ele está desempregado, na pior, ele vai pegar bem o Corinthians? Cara, ele não conseguiu nem ser o escolhido do Santos. Com todo respeito ao Santos. Ele não foi o escolhido pelo Botafogo. O Botafogo não escolheu o Renato quando ficou sem técnico. O Santos não escolheu o Renato quando ficou sem técnico. Cita outro time que ficou sem técnico que escolheu o Renato. Por que a gente, o Sport Clube Corinthians Paulista, que ouviu 2 não desse cara, de uma maneira absurda, com todas as cláusulas de contrato colocado, concordo ele ia com ter você. porcentagem, já tem jogador da base futuramente, em vendas futuras, que eu achei até estranho isso que tinha no contrato, porque, imagina ele coloca um jogador de titular, a gente ia questionar se descobrisse, né, que tal jogador estava no contrato. Aí nós vamos dar chance para um traíra desse? Então, assim, se tiver algum presidente que tem um pouco de amor e respeito à camisa do Corinthians, o Renato Gaúcho nunca tem que treinar, nunca. Tinha que ter uma campanha, a torcida tinha que levantar a campanha. Renato Gaúcho jamais, olha o que a filha dele fez com a torcida do Corinthians. Engajou e ela não estava mentindo. Ele tinha já dito sim para o Corinthians. Então esse cara não pode treinar o Corinthians, tá? Não pode. Não pode. O Tite eu até aceito, entendeu? E tem outra coisa que o Renato Gaúcho, ele se dá bem com o boleiro, se dá. Só que o time joga, ele vai fazer uma média com ele adora jogador velho. Ele adora jogador velho. Ele vai fazer uma média com Depay, com companhia. Tô falando que o Depay é velho, tá? Então, assim, ele é o boleirão. Vai jogar futebol, né? Eu sou craque, eu sou melhor que não sei quem, esse papo. Eu não tenho paciência para isso, tá? Então, eu, Samir Carvalho, iria num técnico jovem que tenha um certo respeito dos jogadores, ou no Sampaoli. Sampaoli é sujeito a chuvas e trovoadas, tá? Eu sei que todo mundo já sabe que eu gosto da ideia Sampaoli. Só que o Sampaoli ou dá tudo errado ou dá tudo certo. Não tem muito meio termo com ele. Ele não dá mole para estrelas. Às vezes ele prefere colocar os operários jogando e deixar estrelas no banco. Pedir para mandar embora estrelas. Ele é perigoso. Só que ele não faz panela com diretoria, não faz panela com jogador. Tem gente no Santos que reclamava que ele não dá bom dia. Esse elenco do Corinthians, claro que não dá bom dia, é uma coisa de gente mal educada. Mas esse elenco do Corinthians precisa mais de um técnico assim que olha os jogadores de cima para baixo do que um técnico que tem medo dos atletas
como é o caso do Ramon e do Emiliano. Emiliano, ele passeia com os jogadores, dá rolê com os gringos. Isso ajudou a rachar o elenco, porque tem jogador que acha que algumas escolhas ocorrem porque o Emiliano é amigo dos caras, tá? A fama de paneleiro dele é muito grande, e essa fama ele já teve no Vasco. É só conversar com o pessoal da imprensa lá do Rio de Janeiro, tá? A fama de paneleiro já vem lá do Rio. Por quê? Porque o filho dele é jovem e gosta de sair. E sai com os jogadores, os gringos. E aí o cara acha o seguinte, o Garro não jogou, ele vai me colocar, eu sou o artilheiro do time na temporada, é eu que vou entrar. Aí entra o gringo, ele fala, pô, mas escolheu o gringo porque é gringo, né? Escolheu o gringo porque é amigo, não sei. E isso aí já era um desconforto também no clube. Tá. É isso aí, fiel torcida, tudo bem com vocês, abençoadas e abençoados? Prestem atenção nessas grandes informações que eu vou trazer agora. 3 nomes estão no radar da diretoria do Corinthians para ser o novo técnico do Timão, né? O primeiro deles, Tite, Renato Gaúcho e Sampaoli. É isso mesmo, há uma expectativa muito grande, né, de um desses 3 técnicos assumir o Corinthians a qualquer momento, tendo em vista que jogadores do Corinthians não querem mais, né, a permanência do técnico Ramon Dias, pelo fato dele e o filho dele ser muito paneleiros com gringos. E isso aí está rachando o elenco do Corinthians, né, com essa fama, né, desse técnico, do filho dele também serem paneleiros com os gringos. Então essa informação saiu de agora. Há uma imensa expectativa do Tite assumir. Eu já iria atrás de outro nome, um nome mais jovem, né, com mais potencial, né, um técnico mais ofensivo. Chega de técnico retranqueiro no Corinthians. Corinthians não só basta vencer, tem que jogar bonito. A fiel torcida tem que começar a cobrar desempenho do Corinthians. O Corinthians está gastando muito dinheiro para só ganhar e tá tudo bem, tá tudo ok. Não, o Corinthians tem que ganhar, né? E tem que ganhar dando show. Essa que é a verdade. Então, assim, amigas e amigos, o que vocês acham de ver ou o Tite, ou Renato Gaúcho, ou Sampaoli à frente do Corinthians? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, que eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!